Livro do profeta Jeremias, capítulos 21, 22, 23 e 24. As profecias no livro de Jeremias, elas não estão colocadas por ordem cronológica. Então, em algum momento, nós leremos uma profecia de um tempo e depois leremos outra de um tempo anterior. Capítulo 21, a profecia aqui se passa no final, em 587, no final das invasões. Já havia tido 2 invasões e esta seria a terceira, quando Nabucodonosor ia invadir Jerusalém, ia destruí-la, destruir o templo, e quem estava reinando era Zedequias, que foi o último rei. Então, ele lamenta e pede alguém para ir atrás de Jeremias e perguntar por que é que Nabucodonosor está fazendo isso, como se não soubesse. E ele pede que aconteça um milagre. Mas Jeremias foi enfático, verso número 6, e diz: olha, eu ferirei os habitantes de Jerusalém e você também, verso de número 7, eu vou te entregar, Zedequias, você e toda a sua família. Nós já estudamos isso no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, e também leremos aqui nesse livro, no capítulo 39. Na terceira invasão, o rei Zedequias foi capturado, furaram seus olhos e toda a sua família também foi levada. Capítulo de número 22, a profecia é contra a casa real de Judá. Então é de um período anterior a Zedequias, quando Jeoaquim ainda não tinha sido levado para a Babilônia, ainda era rei. Aqui então tem uma profecia também sobre a vida dele, sobre a casa dele, e houve o fiel cumprimento dessa profecia. O Senhor diz no verso 5 que a cidade seria tão assolada, verso de número 8, que as pessoas iam perguntar: por que o Senhor fez isso com esta cidade? Verso de número 9, então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor, porque se inclinaram diante dos deuses alheios e os serviram. Deus sempre lembrava o motivo da punição, assim como um pai corrige o seu filho, dizendo por que está corrigindo. Amós diz que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus servos, aos seus profetas. Capítulo 23, Deus vai falar sobre o pecado dos líderes religiosos, que eram os sacerdotes e os falsos profetas. A ideia do texto é mostrar que eles sempre existiram. Os mentirosos que falam em nome de Deus. Jesus, ele avisou que nos últimos dias os falsos profetas iriam multiplicar. Eles estão na internet, eles estão na TV, eles estão no púlpito, e algumas pessoas chegam a justificar que não querem ir à igreja, que não querem servir a Deus, porque na igreja tem pastor isso, tem pregador assim, e apontando os erros deles. Mas nada disso justifica, porque Jesus já tinha avisado que os falsos profetas iriam se multiplicar. Agora imagina Jeremias falando sobre os pecados desses homens e esses homens reagindo, querendo matar o profeta Jeremias, porque ele falava a verdade, apontando o pecado deles. Verso 14, cometem adultério, andam com falsidade, vocês estão levando todo o povo a pecar. Verso de número 11, vocês estão contaminados, estão contaminando a minha casa. Os falsos profetas, eles têm um poder de persuasão, com oratórias bonitas, com falsos milagres, fazendo as pessoas acreditarem em suas mentiras. Mas Deus está dizendo para Jeremias que esses homens serão punidos pelo Senhor. Eles dizem que tiveram um sonho, uma revelação, verso de número 25. Verso de número 26, profetizam mentiras, falando que fui eu que falei, furtam minhas palavras, verso de número 30. Ou ainda, verso de número 36, torcem a palavra de Deus. O falso profeta, além de mentir, às vezes eles vão torcer a palavra de Deus. Quando eles querem argumentar sobre alguma coisa que eles defendem, por exemplo, aqueles que defendem o uso da bebida alcoólica, vão procurar um texto nas escrituras e vão torcer aquele texto para que as pessoas acreditam que não sejam
que não seja pecado o uso da bebida alcoólica. Aqueles que acreditam na homossexualidade como não sendo pecado vão também procurar textos, como, por exemplo, alguns deles usam a amizade de Davi e Jonathan, distorcem o texto e as pessoas acabam caindo pela própria palavra. Por isso, é importante conhecer a verdade. Qual é o melhor remédio contra a mentira? É conhecer a verdade, estudar as Escrituras, pedir ao Senhor sabedoria, revelação profunda nas Escrituras, para que estejamos protegidos contra esses falsos profetas. E o preço deles chegará, com certeza não ficarão impunes. Capítulo 24 vai se passar por volta de 597, depois da primeira leva. O Senhor vai mostrar através de uma visão com 2 cestos. Um cesto tem figos bons, a outra tem figos ruins. E o Senhor vai mostrar através dessa ilustração. Verso de número 5, os figos bons seriam levados para a Babilônia. Bons por quê? Porque eram profissionais, eram gente da família real, pessoas que seriam úteis ainda lá na Babilônia. E os figos ruins, o Senhor disse, esses vão ficar, verso de número 8, vão ficar aqui para serem destruídos. Os figos bons, verso de número 6, porei meus olhos sobre eles para o seu bem e os farei voltar a esta terra. Deus sempre preserva um remanescente. A profecia é que Judá nunca seria totalmente destruída. Por mais que ainda hoje reinos, impérios, nações se levantem contra Israel, ela nunca será destruída, porque há uma promessa de Deus para aquela nação. Profeta Jeremias, capítulos 25 e 26. Capítulo 25 vai se passar por ocasião da primeira invasão, então é o ano que todas as profecias que Jeremias veio pregando há 22 anos, elas vão acontecer. Há 22 anos ele veio alertando, ele veio falando, avisando do juízo de Deus, avisando que do norte se levantaria uma nação que iria invadir Jerusalém. E qual foi a reação do povo? Ignoravam a mensagem do profeta e se levantavam contra ele, bateram nele e não aceitavam as suas profecias. Agora ela vai se cumprir. E Jeremias, então, avisa o povo que, verso número 2, profecia a qual anunciou o profeta Jeremias. Olha, também vos enviou o Senhor de todos os servos dos profetas, madrugando, enviando, pedindo, verso número 5, convertei-vos cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e o povo, verso de número 7, todavia não me deste ouvido, visto, verso de número 8, que não escutaste, em outras palavras, é o famoso eu avisei. Olha, eu avisei, mas vocês não acreditaram. Agora, verso de número 11, toda essa terra virá a ser um deserto, um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então, o Senhor fala que o período seria 70 anos e avisa também que haveria um juízo sobre Babilônia depois desses 70 anos. E isso vai se cumprir quando, por volta de 539, mataram Belsassar, que foi o último governo da Babilônia. O Senhor avisa também, no capítulo de número 25, que as nações beberiam o cálice da ira de Deus. E ele vem citando aí quais são essas nações, nações que oprimiam o povo de Deus. Verso de 19, Egito, 20, a terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Asdod. Então, o Senhor está dizendo, verso de número 29, não ficarão impunes. Capítulo de número 26, vai se passar ainda na ocasião do reinado de Jeoaquim, que foi rei antes de Zedequias, quando o Senhor pede para que Jeremias se coloque no pátio do templo, e enquanto as pessoas entravam para oferecer os seus sacrifícios, ele então dizia as palavras de juízo. Verso de número 3, o Senhor disse assim, Jeremias, se eles ouvirem, se converterem, eu me arrependerei do mal que estou intentando fazer. Claro que arrepender aqui
arrependimento de Deus não é como o nosso arrependimento, quando nós sentimos a dor e o coração quebranta por erros que nós cometemos. Não é o mesmo sentimento de Deus. A Bíblia usa algumas linguagens acessíveis a nós, seres humanos, para que nós possamos compreender os sentimentos de Deus. Quando ele diz arrependo, ele está dizendo assim, eu vou deixar de executar o meu juízo, eu vou mudar a minha sentença se o povo também mudar e se arrepender. Então aqui, quando ele fala sobre tudo isso, inclusive, imagina ele no pátio do templo dizendo, olha, esse templo vai ser destruído, vai tudo para o chão, os utensílios serão levados. E aí o povo ouviu aquilo, partiu para cima de Jeremias. Ele estava pregando a verdade e disseram para ele, verso de número 11, esse homem é réu de morte. E então começaram a perseguir e querer matar o profeta Jeremias. Esses são os desafios de pregar a verdade: perseguição, acusações, falsas acusações e ameaça de morte. Hoje, quantas pessoas têm sido presas, ameaçadas, canceladas em suas redes sociais porque estão pregando a verdade. Assim como Jeremias ficava ali gritando, dizendo, arrependam-se, deixem a prostituição, deixem a idolatria. Hoje nós estamos pregando. E qual é a reação das pessoas? É semelhante. Elas dizem, isso é discurso de ódio, o cristianismo é opressor, o cristianismo é fascista, mas é maravilhoso ver o que nós estamos vivendo é o mesmo que os profetas viveram. Isso é privilégio. É um privilégio sofrer por amor ao Senhor. Então, vamos continuar. Ainda que nos custe a vida, ainda que nos custe liberdade, vamos continuar pregando a verdade e falando sobre o juízo de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulos 27 e 28. Capítulo 27, esta profecia aqui foi dita por volta de 593 a.C., quando Nabucodonosor já tinha invadido Judá pela primeira vez e já tinha levado muitos judeus para o cativeiro. Então, Deus manda Jeremias fazer uma encenação. As encenações, elas ajudam as pessoas a entender com mais clareza. Aquelas pessoas que estavam cegas, surdas, quem sabe, desenhando, aquelas pessoas entenderiam. E ele coloca então aquele jugo no pescoço. O jugo é aquela peça de madeira que é colocada sobre o pescoço de um animal quando ele vai arar a terra, uma espécie de uma prisão. E Deus então usa a boca do profeta e ele diz, gente, está vendo isso aqui no meu pescoço? O Senhor vai permitir, verso de número 6, que esta nação seja entregue a Nabucodonosor e vocês serão escravos daquela nação. E enquanto ele profetizava, capítulo de número 28, surge um falso profeta e ele começa a desfazer as profecias, falando exatamente o contrário. Ele diz no verso 2, olha, eu também sou um profeta de Deus, e Deus diz que já quebrou o jugo da Babilônia, fiquem tranquilos, haverá paz. Mas o Senhor já havia dito que seriam 70 anos de cativeiro. Então, Jeremias confronta aquele falso profeta e diz para ele assim, olha, continue profetizando. Como é que nós saberemos se a sua profecia é de Deus ou não? É verdadeira ou não? Aquela que é verdadeira, ela se cumpre. Ainda hoje, esta é a melhor forma de sabermos quem é o verdadeiro ou falso profeta, se a profecia é verdadeira ou falsa, mediante o seu cumprimento. Então, ele confronta esse falso profeta e esse falso profeta pega o jugo do pescoço dele, quebra esse jugo dizendo, olha, assim como eu quebrei esse jugo, o jugo também de Nabucodonosor será quebrado. Deus, então, dá uma sentença para este falso profeta. Verso de número 15, e disse Jeremias, o profeta, a Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Então, por causa disso, você vai morrer por causa da sua rebeldia contra o Senhor. Verso de número 17, morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º ano. Hoje,
Muitas pessoas estão falsamente falando em nome de Deus. E nós não precisamos nos preocupar com essas pessoas, a não ser continuar pregando a verdade e confrontar os pecados desses falsos profetas. Mas, quanto à punição, não cabe a nós. O Senhor não deixará estas pessoas impunes. E é claro que quando nós falamos de um juízo de Deus, nós não estamos falando de um juízo imediato. Pode ser que algumas dessas pessoas sejam punidas ainda em vida, mas do juízo final ninguém se escapará. Tenhamos temor a Deus, responsabilidade ao falar, ao expor as Escrituras, que sejamos puros na palavra do Senhor. Tenhamos convicção do que estamos falando, que é realmente a palavra do Senhor. E lembremos que a nossa responsabilidade é proclamar o Evangelho tal como ele é, independente da reação das pessoas, como o Senhor disse a Jeremias: quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue a minha palavra. Livro do profeta Jeremias, capítulos 29 e 30. Capítulo 29 é um capítulo maravilhoso e muito atual. Deus manda o profeta Jeremias profetizar através de uma carta para todos aqueles que estavam cativos na Babilônia. Deus fala através da boca do profeta Jeremias sobre como eles deveriam viver até que se completassem os 70 anos. Os falsos profetas estavam falando mentiras, dizendo que alguns diziam que eles seriam destruídos, outros diziam que não haveria mais cativeiro, que eles voltariam. Agora, Jeremias está dizendo: olha, gente, são 70 anos, não se deixem enganar. Verso de número 10, 70 anos na Babilônia e eu vos visitarei e cumprirei a minha palavra de trazer vocês de volta para Jerusalém. Mas enquanto isso, não parem de viver, não se entregue ao caos. Verso de número 5, edifique casas, habite nelas, plante jardins, coma do seu fruto, tomem mulheres, gerem filhos. Não é para vocês diminuírem a família, é para casar, é para gerar filhos e se fortalecer. Verso de número 7, vocês vão orar pela paz na cidade onde vocês estão, porque a paz de vocês depende da paz na Babilônia. Não se deixe enganar pelos falsos profetas. Esse texto é muito atual, porque sempre ouvimos pessoas cruzando seus braços dizendo: isto que está acontecendo no Brasil e no mundo é sinal da volta de Jesus. Não há nada que se possa fazer. Algumas pessoas não querem mais trabalhar, não querem mais evangelizar, não querem mais se casar, dizendo: Jesus está voltando. Mas a ordem é clara: continuem a vida. A vida não pode parar em tempos difíceis. Nós já sabemos que a profecia vai se cumprir, que Jesus voltará. Mas até que Cristo volte, nós precisamos continuar a nossa vida, casando, gerando filhos, constituindo ministérios, evangelizando, crescendo a família do Senhor, crescendo na terra. Capítulo de número 30, o Senhor fala sobre a restauração. Uma restauração imediata e uma restauração mais distante. O Senhor promete, diz Jeremias, escreve num livro, para que as pessoas de vez em quando possam ler e se lembrar dessa palavra. Verso de número 3. Eu farei os que foram levados para o cativeiro, eu os farei voltar para a terra de onde eles foram tirados. Eles vão voltar para essa terra vai ser restaurada. Mas o Senhor também fala de uma restauração plena que acontecerá quando Cristo estabelecer o seu reinado no milênio em Jerusalém. Então, verso de número 11, darei fim a todas as nações, entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim. O Senhor compara o pecado da nação com uma chaga, uma doença mortal, que não tem cura, que não adianta nenhum remédio da terra para curar, a não ser o Senhor. O pecado, ele é uma chaga.
O pecado é uma doença que vai destruindo o ser humano. E por si só, nenhum homem consegue se livrar dessa mancha do pecado, a não ser o próprio sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Verso de número 17: eu restaurarei a tua saúde, sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Então ele está dizendo que no tempo dele, dentro de um propósito dele, aquela nação seria curada para sempre. Essa também é a nossa esperança. Em breve estaremos livres de toda dor, de toda tentação. Seremos plenamente curados pelo Senhor.